Esse negócio aí de vou deixar os testes pra semana que vem, quando eu terminar essas features que são mais importantes. Maluco, tu não sabe o buraco que tu tá entrando. Silêncio no set. Gravando. Fala, Dev, meu nome é Diego Fernandes. Meu nome é Igor Ribeiro. E eu sou o Guilherme Pelizete. E aí? Diego, eu queria saber, a minha aplicação realmente precisa de testes? Tá. Vamos lá. Eu tenho uma opinião um pouco contrária, vamos dizer assim, do povo mais raiz do desenvolvimento. Eu acho que nem toda aplicação precisa teste, mas eu acho que o teste ele faz muito mais sentido no back-end do que no front-end. Tanto que aqui no Skylab, até hoje, a gente tem 0 testes, acho, no front-end, né? Eu acho que se tiver, e quando a gente adicionar, vai ser testes focados em alguma feature específica. Mas no back-end a gente tem todos os testes possíveis. Até me incomoda lá que às vezes eu vou rodar os testes na minha máquina. Tem o quê, cara? Acho que tem quase 400, Quase né? 400. Quase 400 testes, e sendo que a nossa codebase nem é tão grande, né? A gente tem, tipo, o quê? Uns 30 models, vamos dizer assim. Não sei se chega a isso tudo. Nem chega a tudo isso, né? Então, tipo, é pouco código pra muito teste, que é legal. O back-end realmente é legal a gente garantir que tá tudo funcionando. Mas o que eu quero dizer que eu acho que nem toda aplicação precisa testes? Eu acho que tem níveis de aplicação e tem que cuidar nisso, né? Eu não tô defendendo que uma aplicação não tem que ter testes. Mas eu acho que até certo momento não vale a pena a criação de testes se tu não sabe aonde a tua aplicação vai chegar. Eu acho que nesse ponto, se tu não tem tanta facilidade com testes, se tu não tem facilidade com TDD, os testes vão muito mais atrapalhar a tua produtividade, às vezes para tirar um MVP do ar, vamos dizer assim. Por exemplo, quando a gente fez a primeira versão do Skylab, que era o Club, que a gente até já falou em outros podcasts, eu não fiz testes. Porque a gente precisava testar uma ideia, a gente precisava colocar aquilo no ar e ver se funcionava para os nossos alunos, para daí, então, trabalhar numa versão, vamos dizer assim, da plataforma como um todo. Então, o que aconteceu nessa vez? A gente colocou a aplicação no ar, descobriu que aquilo não funcionava, ou seja, se eu tivesse feito testes, eu teria gasto pelo menos uns 30% a mais de tempo naquilo, e aí, só que eu joguei todo o código daquilo lá fora, para construir outro, porque eu testei que aquilo lá realmente, como deveria funcionar, e eu recriei outra aplicação, aí sim, com testes. Então, eu acho que toda aplicação que ela vai ser distribuída comercialmente, que ela tem uma grande base de usuários utilizando, sim, precisa teste, não tem como fugir disso. Até porque antes aqui na Rocket City, quando a gente não utilizava testes no back-end, nossa, era muito difícil. Porque tu cria uma feature e tu não sabe se aquilo vai impactar em alguma outra funcionalidade da aplicação, e realmente impactava. Acabava quebrando outras funcionalidades e a gente tinha que ficar à mercê do usuário reclamar pra gente que a funcionalidade estava quebrada pra gente saber que aquilo lá realmente não tá funcionando. Então eu acho que os testes eles garantem isso bastante. No front-end, que eu digo que a gente ainda não tem testes, é que eu acho que tem que cuidar um pouco com o teste do front-end. Eu acho que um teste que a gente chama de end-to-end, que é aquele que simula o comportamento do usuário final, utilizando toda a nossa aplicação, é um teste bem complicado de ser feito. E delicado. Por que delicado? Porque o nosso front-end, o HTML e tudo mais, ele está muito mais sujeito a mudanças repentinas, vamos dizer assim, do que o teste no back-end. O back-end, geralmente, tu cria uma funcionalidade, que lá é para ficar funcionando daquela forma por um bom tempo, né? Geralmente, tu adiciona, às vezes, uma funcionalidade a mais, mas o front-end, cara, se tu muda, às vezes, uma coisinha ali, o teste, ele já não bate mais. O Jest até que tentou criar aqueles testes via snapshot para tentar resolver isso, mas, na minha opinião, não é legal. Não gosto de utilizar snapshot testing. Mas então eu acho que o teste no front-end, eu acho que ele precisa ser um pouco mais específico. Pega features da sua aplicação que são, vamos dizer assim, core de funcionamento. Por exemplo, no Skylab, o player é extremamente core. A gente precisa saber que o player, quando está chegando no final, ele pula sozinho para a próxima. Então você pega essas features isoladas, cria testes em cima delas, não testes end-to-end, que é o que simula o comportamento, mas testes funcionais mesmo, que testa o código e vê se aquilo tá realmente funcionando. Eu acho que aí se aplica muito bem. Mais testes end-to-end, assim, cara, a menos que seja realmente que tu tá trabalhando com um software que vai ser utilizado por milhões de pessoas, por exemplo, sei lá, um Nubank da vida, aí precisa ter, porque tu não pode errar, né? Mas em aplicações, assim, até vamos dizer assim, um tamanho médio, cara, eu acho que mais prejudica a produtividade do time do que ajuda.
E Diego, você falou aí sobre a aplicação ter teste ou não ter. Eu, por exemplo, eu já passei por uma experiência bem real, onde eu tinha uma aplicação que ela começou pequena, deu uma pequena escalada, e eu me perdi não fazendo testes e depois eu acabei me ferrando, de certa forma, por conta disso. Porque eu mexi numa parte do código, daí quebrava outra parte. E eu só descobria isso em tempo real, quando estava tudo acontecendo. Então, assim, você saberia me dizer quais são os benefícios de ter uma aplicação bem testada? Enfim, nesse sentido. Eu acho que o principal benefício é saber que a tua aplicação não vai quebrar de acordo com as outras funcionalidades que tu inclui nela, né? Eu acho que muito dev, quando tá começando a desenvolver, começando a trabalhar com programação, isso até eu tinha muito no começo, eu pensava, cara, pra que ter teste unitário, teste automatizado, vamos dizer assim, se eu posso entrar ali na tela e ver que tá funcionando? Tipo, cara, eu cliquei ali, funcionou, cadastrou, pra que teste? Mas o teste, ele é exatamente para dois motivos. O primeiro é testar edge case, né? Testar casos específicos, casos que não estão no funcionamento, vamos dizer assim, padrão da tua aplicação. Então, o que vai acontecer se um usuário enviar o formulário de cadastro dele passando, por exemplo, um CEP que não existe? O que vai acontecer isso lá na frente? Então, os testes, eles te garantem a funcionalidade, vamos dizer assim, dos edge cases, né? Dos casos extremos. E outra coisa é garantir que a tua aplicação vai continuar funcionando por muito tempo, sem dar problema. Então, um grande ponto dos testes é que muitas vezes você faz uma funcionalidade e esquece ela. É uma parada que, sei lá, recuperação de senha. Recuperação de senha é uma coisa que tu faz no início do projeto e tu nunca mais mexe nisso. E aí vamos supor que em algum momento da vida da tua aplicação, tu vai lá e muda a função que envia e-mail. Sei lá, muda ela para, ao invés de ela receber direto o primeiro parâmetro para quem ela vai enviar e-mail, e recebe, sei lá, as variáveis que vão conter dentro daquele e-mail. Só um exemplo básico. E aí tu muda em toda a tua aplicação, mas tu não lembrou de mudar no recuperação de senha. O e-mail ainda está sendo enviado no modelo antigo. Se tu não tem teste nesse momento, a tua aplicação vai pro ar com aquela funcionalidade bugada. E aí, como é uma funcionalidade que tu não vai testar, vamos dizer assim, manualmente, porque tu nunca usa, né? O admin nunca usa a funcionalidade de recuperação de senha. Como que tu vai saber que aquilo lá não tá funcionando? Tu vai ter que esperar um usuário vir pra ti, mandar um e-mail e falar, não tá funcionando, mas fica feio, fica chato. Sim. Então, por isso que os testes são bons, porque ele vai garantir que a tua aplicação possa escalar, como tu falou, independente dela ser pequena nesse primeiro momento, e poder chegar em qualquer nível com tudo funcionando. Eu acho que o maior problema do desenvolvedor e dos times de desenvolvimento relacionado a essa parte de testes é não incluir o teste como parte do tempo de produção de alguma feature, ou como parte do processo de construção de um software. Muita gente fala, quanto tempo tu demora para fazer esse CRUD? Eu demoro isso aí, 1 horinha para fazer. Geralmente o desenvolvedor não calcula o tempo baseado no que ele tem que criar os testes também, e a empresa espera que o desenvolvedor também consiga desenvolver aquilo numa velocidade pensando que ele vai desenvolver sem testes. Então eu acho que um pouco é a culpa dos dois, né? Mas a empresa tem que enxergar e não só a empresa, o desenvolvedor tem que enxergar que o teste é parte fundamental da criação de uma feature. Ele é tão importante quanto a feature em si. No caso dessas aplicações que a gente está falando, quando não é um MVP, uma validação, alguma coisa assim. Qualquer aplicação que passa desse nível, na minha opinião, ela obrigatoriamente precisa ter testes. Né? Inclusive, foi uma coisa que a gente buscou muito aqui dentro da Rocket City. Chegou aquele momento ali que a gente estava criando o Skylab, a gente estava com o prazo corrido pra caramba, e aí a gente tinha que tomar a decisão. Ou a gente corre, tira os testes para aumentar a produtividade, não faz testes, ou a gente faz pelo menos testes assim do que é mais do que é mais fundamental pro core do nosso negócio, que foi o que a gente escolheu, acabou fazendo, e depois a gente termina. Aí depois até o Igor pegou. Sim, foi, de fato. Pegou as features que a gente não tinha finalizado os testes e tu fez todos os testes, né? Sim, sim. Hoje a gente tá ali então com mais de 400 testes dentro do back-end. Eu até mostro isso num vídeo. Tem um vídeo que eu faço a feature de transcrição, que eu trabalho o behind the code, e eu mostro lá a hora que eu executo os testes. Tá bem completo, assim. Sim. Então, a hora que tu roda aqueles testes, que tu vê todos os checkzinhos, dá uma segurança dá sim. Que tu pode fazer deploy na aplicação e que não vai quebrar as outras features, que eu acho muito massa. Então, o teste, ele, cara, é principalmente por esses dois grandes motivos, e o terceiro, a satisfação do desenvolvedor em saber que, graças a Deus, não tá nada quebrado, né? Porque eu quando desenvolvi alguns outros softwares grandes, quando eu nem trabalhava na Rocket e não tinha testes, cada vez que eu dava um deploy, assim, era tipo
Tipo, aquele medo de fazer deploy na sexta-feira, porque ia quebrar final de semana. Cara, com testes eu tenho garantia que eu posso fazer um deploy na sexta-feira e que não vai quebrar durante o final de semana, que eu vou poder ir pra praia, sei lá, fazer o quê e descansar, né? De boa. Com certeza. O Igor, ele comentou que ele sentiu na pele essa falta de testes. A gente acabou sentindo aqui dentro da Rocket também, antes das antigas versões do Skylab. E tu comentou essa parte de satisfação, e acaba sendo um pouquinho mais que isso também. Acaba livrando a consciência do desenvolvedor de ter que pensar, isso aqui vai impactar onde? Eu tenho que buscar... Exato, cara. Chega um momento que aquela perda de produtividade que tu tinha lá no início, ao tu criar o teu primeiro teste, os primeiros testes, a curva ela começa a mudar. Tu começa a ganhar produtividade porque tu tem testes. Sim. Porque tu não precisa se preocupar com o restante da aplicação, se tá funcionando ou não. Tu foca em desenvolver aquela feature, né? Não interessa se tu vai usar TDD, vai criar o teste depois, tanto faz. Mas tu foca em desenvolver aquela feature, e aí se for quebrar alguma coisa, o teste vai te avisar que quebrou. O teste te avisa, né? E aí tu só vai lá e fixa. Aqui. Só resolve. Aí se tu resolve e quebra outra coisa, não interessa, o teste que vai te avisar. Exatamente. Então isso é uma coisa muito legal. Porque a partir do momento... E tem gente que não consegue perceber isso, né? Porque tem softwares ali com 5 models. É fácil tu abrir ali e ver que tá tudo funcionando. Né? Login, listagem, cadastro. Tipo, beleza. Agora chega um momento que, por exemplo, a gente com o Skylab, que tem integração com Hotmart, tem integração com serviço de nota fiscal, tem integração com o chat, o FreshDesk. Cara, como é que a gente vai testar? Como é que a gente vai ter certeza que todas essas integrações estão funcionando? Né? E são coisas cruciais. Como é que a gente vai chegar a uma inscrição de um aluno, a gente não vai emitir uma nota? Ou vai dar erro na nota que a gente emite? Cara, começa a mexer com imposto, começa a mexer com coisas assim que são... importantes, né? São sérias, né? Não é só mais um errinho que um usuário vê ali e tu arruma. É coisa que realmente, né? Um reembolso de um usuário é coisa que não dá pra errar. Então os testes, eles te dão essa segurança pra tu não ficar com essa pulga atrás da orelha toda vez que tu faz um deploy da aplicação. Com certeza. É legal que tu mencionou essa parte de serviço, de integração também. Porque, às vezes, com certeza não é o correto, né? Se usar um versionamento semântico. Mas, às vezes, acontece num serviço de terceiro ir lá e dar um breaking change sem propagar essa mudança, né? E, meu Deus, se não tiver teste, tu vai descobrir só quando estourar na tua cara. Não, então, com certeza. É impossível descobrir. A partir do momento que a tua aplicação está utilizando código de terceiro... Primeiro que não é nossa responsabilidade que o código do terceiro está funcionando. Com certeza. É nossa responsabilidade, e tanto que a gente utiliza muito mock dentro do teste, né? Saber que, dado o valor que esse terceiro nos retorna, ou a funcionalidade que esse terceiro nos retorna, que o nosso código está funcionando. Então, geralmente a gente até moca, né? Sim. O funcionamento. E moca, o que eu quero dizer com moca? A gente faz um funcionamento fake para as bibliotecas de terceiros, mais ou menos com o que a gente espera. Então, por exemplo, eu falo que, toda vez que eu chamar a função, por exemplo, fsReadFile do Node, ou seja, eu não quero testar ela realmente na prática, eu vou falar pro Jest ou para qualquer biblioteca, eu falo, não, toda vez que o meu teste usar, ou o meu código usar a função fsReadFile, retorna para ele esse texto aqui, né? Eu estou criando um mock, eu estou criando um texto fake, né? Então, a função ela não chega a executar. Então, se o Node atualizar, chega um momento que ele, por exemplo, faz essa função fsReadFile virar uma promise, a gente nunca vai saber. Então, legal, a gente tem testes. Outra coisa que a gente tem bacana, a área de staging. Né? Muita gente pergunta por que eu vou ter uma área de staging na minha aplicação. Para quem não sabe, a área de staging, uma versão, vamos dizer assim, idêntica à área de produção, né? Que tem a mesma versão de Node, a mesma versão do banco de dados, tudo a mesma versão, para a gente fazer aquele, vamos dizer assim, o teste final, né? O momento do julgamento se a nossa aplicação está funcionando. Então, talvez no ambiente de desenvolvimento, tu esteja executando o Skylab com versão do Node 9. E aí os testes passam. Aí tu chega no online, na área de stage, onde tu for rodar CI, tu precisa estar com a versão do Node igual à tua de produção. Ou seja, se tiver com o Node 12, vamos supor que daí essa função não exista mais. Então a gente tem que ter todos esses cuidados, e os testes, eles garantem desde esse processo de desenvolvimento até o processo de integração contínua, até chegar ao código em deploy. Então são vários níveis, vamos dizer assim, que o teste ajuda, né, para garantir o funcionamento. Quando eu trabalhava mais em cima de testes, existia a necessidade de um conjunto muito grande de ferramentas. Chegava a usar 3, 4 ferramentas, mais uma ferramenta para coverage, era Mocha, Chai, Jasmine, Meu Deus, Karma.
Hoje em dia, como é que tá o ecossistema? Tu que tá mais em cima disso, mudou alguma coisa? Tá melhor? Cara, assim, ó, quando eu comecei a desenvolver, vamos dizer assim, full stack, eu trabalhava com Laravel e Angular. Então, a minha stack de testes, ela era quase maior que a minha stack de tecnologias de desenvolvimento. Era tipo, no Angular tinha muito... Eu não lembro muito bem, mas eu acho que era basicamente Karma e Jasmine que a gente utilizava. Era o que estava forte de lib de task, tanto Test Runner quanto Assertion e tudo mais. Então, cara, era assim, bem complexo, né? Tinha que decorar muita coisa, assim, que... Sei lá, sabe? O desenvolvedor devia estar mais preocupado em decorar, vamos dizer assim, sintaxe do código que ele está produzindo e o teste ser uma parada meio padronizada, assim, mais fácil, que todo o sistema é igual. O que mais me pegava era a parte de ter uma API tão diferente uma da outra. Eles não se mesclavam, assim. Tinha que... Um era to.b. Não sei, daí tu ia concatenando, outro era tudo numa string só. Cara, isso até hoje, na verdade, tem, né? O Chai, por exemplo, ele faz a concatenação, se tu quer fazer um expectation, né? Então, eu espero que esse valor, e aí eu começo... ponto to, ponto b, ponto not, e vai botando ponto, cada vez vai concatenando até o outro valor, né? O Jest, por exemplo, ele já é uma string inteira, vamos dizer assim, que na minha visão eu acho mais legal, porque fica mais descritivo, né? O Chai, ele já parece mais um jQuery da vida que tu vai fazendo o chaining, tá ligado? Sim. E ele vai produzindo o resultado. Então, isso foi evoluindo, né? A gente chegou um bom tempo ali, até no Bootcamp, as primeiras versões do Bootcamp, o que eu tava fazendo? Eu tava utilizando Mocha e Chai, que era a parte de testes mais forte, assim. O Jest naquela época, ali em 2000, nem faz muito tempo, 2017, ainda não era o que é hoje. E hoje eu tô utilizando basicamente Jest em tudo que eu posso. Uhum. Então, se eu tô utilizando um Node com Express, eu uso Jest. Se eu tô utilizando React Native, eu utilizo Jest. Se eu tô utilizando o React.js, eu utilizo o Jest. E aí, como tu falou, tudo tá dentro do Jest. Eu não preciso ter uma lib para fazer test running. Então, eu não preciso ter o Mocha, por exemplo, para rodar meus testes. O Jest roda, né? Roda muito bem. Eu não preciso ter uma lib de assertion, por exemplo, o Chai. Eu posso ter o Jest ele faz isso. E eu não preciso ter o code coverage, porque o Jest já tem integrado. Mas, claro, que o legal do Jest é que, novamente, ele não recriou a roda. Por trás dos panos no code coverage, por exemplo, ele utiliza o Istanbul, que é a ferramenta mais famosa de code coverage. Então, ele que tem... agora é o NYC, né? NYC, né? Que é o Istanbul que a gente utilizava desde muito tempo. Mas, então, a gente está utilizando uma única lib, né? Uma única ferramenta, vamos dizer assim. Dá para quase chamar de framework, porque o Jest em si, tudo, né? É muito completo. E, assim, para mim, hoje não existe lib de testes melhor que o Jest. Ele tem umas features, assim, que eu não via nos testes há muito tempo. Uma coisa, por exemplo, do Jest que me deixa muito feliz, eu até fiz um vídeo no YouTube relacionado a isso, que é aquele, por exemplo, Find Related Tests. Aquilo lá é uma coisa que, me deixa muito feliz. Porque a gente consegue rodar só os testes que são necessários a partir das mudanças que a gente fez no código. Então, ele faz uma integração com o Git da vida. Por exemplo, eu edito tais códigos. Vamos supor, eu edito uma página de dashboard da minha aplicação. Quando eu vou rodar os testes com o Jest, se eu passar essa tagzinha Find Related Tests, ele consegue encontrar em todos os meus testes, vamos supor que eu tenha 1000 testes, todos os testes que estão relacionados com a página dashboard. E ele só roda esses testes. Porque não faz sentido rodar o resto. Eu não mexi no resto. Então, isso é muito sensacional, porque traz uma agilidade na hora de executar os testes. Tu roda, por exemplo, ao invés de 1000 testes, tu roda 15. E aí vai super rápido. Então, eu acho que hoje o Jest, em relação com todas as outras bibliotecas de testes, ele tá, tipo, aqui e as outras estão aqui, assim, ó. E o complicado dessas outras libs é que, como elas não estão trabalhando juntas, elas avançam de formas diferentes, né? Mas nessa questão é interessante, porque no Adonis você não utiliza o Jest por trás, você utiliza o Japa. E é uma dor que, de fato, você precisa testar tudo para poder prosseguir. Você não consegue. Você altera um arquivo apenas, ele testa tudo. 400 testes. Exatamente. A menos que você está programando lá e está fazendo uma funcionalidade, tem como você até falar assim, não, eu quero testar apenas esse arquivo, né? Entendeu? Sim. Mas ainda assim Mas daí na hora de que tu vai dar o commit, exatamente. 400 testes rodando. Então você tem que esperar. esperar Lá esperando. O nosso teste até 400 testes roda em menos de 1 minuto, mas mesmo assim é
é chato, assim, né? Tem que esperar esse processo dos testes executarem. E, assim, é uma das coisas que eu acho que a gente até falou no podcast sobre Adonis e tal, mas é uma das coisas, assim, que eu não sei se foi uma decisão estratégica porque o Jest não conseguiria cumprir o papel que eles esperavam dentro do Adonis, até porque o Adonis tem aquele esquema de trait, de database transactions, de API client, então tem uma certa, né? Vamos dizer assim, dependency injection que é utilizada dentro dos testes, que talvez não conseguiria ser suprida por um Jest, não sei. Mas, assim, realmente, se fosse a sintaxe do Jest dentro do Adonis, eu ficaria muito mais feliz com esse ambiente, né? Vamos dizer. E, Diego, acho que é uma das primeiras perguntas que vem na nossa mente quando a gente fala de teste, e clássica, é uma pergunta clássica, o que eu devo testar? Massa. O que eu devo testar? Cara, eu acho que isso, nossa, era a minha maior dor no começo, com testes. Saber o que eu preciso testar na minha aplicação sempre foi uma dor, assim, para iniciar com testes, que vetava o meu início com testes. Eu acho que era porque eu pensava, mas cara, se tem uma rota que cria um usuário, o que eu preciso testar? Que o usuário está sendo criado no banco de dados? Que a rota está me retornando sucesso? O quanto eu preciso testar? Eu preciso tentar criar um usuário com nome, com e-mail, sem e-mail, para analisar os erros que podem acontecer? Eu preciso testar a validação de formulário? Se o IUP lá está validando o meu nome certinho, se ele retorna username is required quando eu não envio? Assim... E aí, uma das grandes funcionalidades que foi adicionada aqui pra mim, deu essa tranquilizada, foi o Code Coverage em si, que pra quem não conhece o Code Coverage, basicamente ele, que é o Istanbul que a gente falou agora há pouco, quando a gente roda os nossos testes, ele, vamos dizer assim, ele anota aonde o teste passou pelos nossos arquivos, então ele consegue saber exatamente, o teste passou por esse arquivo, ele executou essas linhas, e ele retorna um feedback pro desenvolvedor falando o quanto de cada arquivo ou quais linhas do arquivo faltou testar. Ou seja, quais linhas de quais arquivos o teste, por exemplo, não passou por lá. Então, às vezes acontece da gente ter uma rota, por exemplo, eu tenho uma rota de criação de usuário. Aí, eu vou dar um exemplo bem troll, mas tipo, quando o usuário tem e-mail @rocketcity, eu quero colocar ele como admin. Tem um if lá dentro. Vamos supor que o teu teste, tu faz um teste de criação de usuário, com e-mail qualquer, um e-mail gerado via Faker, via dados fictícios. Aí tu não testou essa parte de um e-mail que tem @rocketcity para ver se ele realmente vai virar um admin. O Code Coverage vai te avisar que tu não testou isso. Nossa. E aí, mas assim, quais arquivos da minha aplicação eu preciso testar? Na minha opinião, todo arquivo que é mantido pelo teu time de desenvolvimento, né? Qualquer coisa que saia disso ou arquivos tipo de configuração, assim, não é necessário. Então, geralmente, quando a gente tem a pastinha SRC lá no nosso código, e no Adonis a gente tem o app e tudo mais, até nos projetos Express, geralmente tu cria o app, eu acho que assim, o que tem que ser testado? Controller, é obrigatório ser testado. Qualquer pattern que tu esteja utilizando para isolar lógica de regra de negócio, middlewares, qualquer... o que, por exemplo, vou dar exemplo que não precisa testar? Validação de formulário, né? Tu não vai fazer um teste para ver se tu não envia e-mail, ele retorna e-mail, é obrigatório. Não, porque isso não é uma regra de negócio, vamos dizer assim, né? A menos que tenha uma validação mesmo que seja uma regra de negócio. Por exemplo, não pode criar e-mail que não seja @rocketcity. Então começa a ser mais uma regra de negócio. Tu não tá verificando se o campo tá lá ou não, se ele tem no mínimo 2 caracteres. Começa a virar uma regra de negócio. Então, eu acho que a gente tem que testar tudo o que for regra de negócio dentro da nossa aplicação, né? Mas é basicamente isso. Mas o Code Coverage, ele ajuda bastante a gente com isso. Então, tu só roda os testes, ele vai te retornar um relatório e tu vê certinho tudo que tu não testou e que tu precisa criar um novo teste. Eu acho que é sensacional essa ferramenta. Todo desenvolvedor deve utilizar quando tá iniciando com testes, porque dá uma ajuda, assim. A gente não tinha isso... quando começou a testar lá em 2011, 2012, ou até tinha, mas eu não usava, mas... Às vezes estava no primórdio das coisas, né? Não era muito popular, assim. E na tua opinião, assim, qual é a melhor estratégia quando o quesito é a automatização dos testes? Por exemplo, aqui na Rocketcity a gente tem no pré-commit e a gente tem um status check. Tá. Tu acha que atualmente está bom, a gente podia melhorar? Quais os benefícios dessa estratégia a gente usa? Legal. Eu acho que assim... como a gente está utilizando o Adonis ali,
tem esse problema de a gente ter que rodar todos os testes. Eu já fiz algumas features ali no Skylab e realmente me incomodou um pouquinho de ter que rodar todos os testes, mesmo que às vezes eu modificava uma coisinha muito simples assim. Mas tudo bem, é o processo, o Adonis ainda não tem algo para encontrar os testes relacionados, mas eu acho sim que é a melhor forma de fazer. Então eu até fiz um vídeo no YouTube sobre isso, porque eu usei o Skylab ali para desenvolver umas features, achei muito massa o processo. Então basicamente, qual que é o fluxo, vamos dizer assim, do momento que tu pega uma feature e aonde que esses testes vão executar. Então hoje no Skylab, o que a gente tem? A gente tem uma ferramenta chamada Husky, né, assim como o Husky siberiano, da mesma forma que se escreve. E esse Husky, ele consegue adicionar os hooks, que a gente fala, que são ações que executam antes de comandos do Git. Simples assim. Então, a gente consegue falar para ele, antes do commit, ou seja, a gente passa pré-commit, eu quero que tu faça o seguinte, rode os testes para garantir que está tudo funcionando. Se os testes não passarem, tu nem vai deixar o commit passar. Então, ele nem abre o prompt de mensagem do commit. Então, isso é muito massa, porque tu edita os arquivos, no momento que tu vai dar o commit, se tu não passou os testes, ele nem deixa isso ir pro GitHub. Então, tu não precisa do CI, né, da nossa ferramenta de integração contínua, fazendo um trabalho desnecessário só para falar pro cara que os testes dele não passou. Então, é só dentro do computador dele mesmo, ele já vai saber isso, vai precisar arrumar o que ele precisa ali, e aí quando chegar lá no CI, a chance daquilo lá realmente passar é muito maior. Claro, pode não passar, vamos dizer assim, às vezes por alguma questão de versão, né? Como eu falei, o Node que ele está utilizando na máquina dele pode ser um Node muito antigo e tem uma função que no Node do CI que deve estar realmente pareado com o ambiente de produção, não é o mesmo, aí não tem aquela função. Então pode dar esses bugzinhos por versionamento de dependência, mas não por código. Por código não deveria nunca acontecer, né? Do CI dar esse erro. Mas, então eu acho que assim, esse modelo é muito legal. A gente pega a feature para desenvolver, faz o código, na hora que vai fazer o commit mesmo já executa os testes, claro que ele pode ali, enquanto que ele está fazendo o código, claro, usando TDD ou não, rodando os testes em modo de watch, e aí ele vai observando os testes que tu muda, executando de novo. Então isso, claro, dá uma mão fenomenal. Mas o processo para garantir que nenhuma funcionalidade vá ao ar faltando, vamos dizer assim, testes e tudo mais, a gente pode utilizar essa feature. Nesse quesito de não ir a funcionalidade para o ar faltando testes, aí a gente pode utilizar até algumas ferramentas que em integração junto com o Coverage Report que o Istanbul dá. Então, se o Istanbul, por exemplo, ele for fazer o code coverage da sua aplicação e ele retornar que tu não cobriu suficientemente o código da sua aplicação, ou seja, vamos supor que tu criou uma feature nova e não fez testes para ela, os testes vão passar, porque tu não fez testes, mas os testes que tem passaram. Então, será que isso é legal? Será que isso é legal ir pro ar? Então, tu pode utilizar features como, por exemplo, o Coverall, que é um site que ele vai rodar o code coverage da tua aplicação, ele vai rodar os testes e vai ver quantos % do código foi coberto. Aí tu pode falar, cara, eu não quero aceitar nenhum código que não tenha, sei lá, 100% de code coverage. Ou, geralmente, tu bota, sei lá, 90%, 95%. Tu consegue setar tudo certinho, né? O que acontece é que, tipo, como às vezes tu começa pequeno, tu não tá 100% logo de início, tu consegue setar pra, tipo, ele nunca baixar, né? Uhum. Ele sempre aumentar o teu coverage. Eu acho que é o melhor cenário, né? Eu acho que o code coverage diminuir não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer que surgiu código sem teste. Agora, sim, sempre tem que aumentar, né? Então, hoje, acho que a partir do momento o que a gente está utilizando, cara, o Skylab tem que ter 100% de code coverage. Não faz sentido nenhum surgir uma linha de código lá dentro que não tenha testes, né? No back-end. No front-end a gente tem algumas especificações mais diferentes. Mas eu acho que é basicamente isso. Esse é o processo para garantir que a aplicação tenha testes e testes suficientes, né? Que não simplesmente só não quebre os testes que tem lá. A gente tem que garantir que as novas funcionalidades que entram ali também são testadas. Quando eu comecei a fazer testes, a ter essa experiência do que testar e tudo mais, particularmente, eu não gostava. Mas hoje, eu não consigo me ver fazendo uma feature se não testar. Me chega a dar agonia, de certa forma. A pergunta pra você é, você gosta de fazer testes? Como é que Cara, vai? Hoje eu gosto. Eu acho que todo desenvolvedor odeia fazer testes no início, porque porque tu não tá vendo algo visual sendo criado, tu não tá testando aquela funcionalidade, tu não tá chamando aquela rota no Insomnia, não é algo, vamos dizer assim, que dá corpo pra tua aplicação. Mas hoje, eu me sinto muito mais seguro fazendo testes do que fazendo uma aplicação... Cara, eu vou dar um exemplo, né?
teve uma aplicação que eu tava desenvolvendo 2 meses atrás, que ela se chama Saturn, que eu tava desenvolvendo junto com o João Pedro, não sei se tu chegou a acompanhar isso aqui, que é uma aplicação basicamente que agora o Rods vai pegar, que é uma aplicação que ela me avisa toda vez que alguns pacotes atualizam dentro do NPM. Então ela fica monitorando as atualizações no NPM de versão e ela me avisa, assim eu consigo saber que os pacotes atualizaram e eu consigo me antecipar, por exemplo, para desenvolver, para regravar alguma aula do Bootcamp, alguma coisa assim. Então eu tô tentando criar algumas ferramentas para facilitar meu trabalho. É quase que uns robôs do Felipe Deschamps, assim. Mas essa aplicação, eu fui pegar hoje ela para explicar pro Rods em que passo que ela tá e como que ele tem que... E ela não tem teste nenhum. Eu desenvolvi ela porque eu estava desenvolvendo ela em GraphQL e eu não sabia muito bem testar com GraphQL e eu não desenvolvi teste nenhum. Maluco, eu não faço a menor ideia o que tá funcionando e o que não tá funcionando dentro da aplicação. Então eu falei para ele, cara, pega aí, vai mexendo e vai testando, e vai criando os testes em cima. Porque eu não faço a menor ideia em que estado que tá essa aplicação. Se ela tá funcionando, se ela não tá, se precisa atualizar alguma coisa. Eu não sei, cara. Então os testes, eles ajudam muito nisso, né? O Skylab já foi diferente. Eu baixei o Skylab, mesmo eu não trabalhando na codebase dele, eu rodei os testes ali e eu já fiquei, beleza, tá tudo funcionando. Vou trabalhar em cima disso. Quando eu terminar, rodo os testes de novo, vejo se tá funcionando ou não. Então, isso é muito legal e é totalmente normal esse desgosto por testes no início. Eu acho que todo mundo passa por isso. O Robson, que trabalhou tanto tempo com back-end, assim, lá no começo, quando eu comecei a trabalhar assim, mais forte no back-end, eu falava com ele, cara, mas para que fazer testes? Não faz sentido, porque é muito mais rápido eu só desenvolver, porque o software sai muito mais rápido do ar. Ou a famosa frase, eu vou desenvolver agora, depois eu faço os testes. Nossa. Sim, vai, com certeza vai fazer os testes depois, né? O pior erro do desenvolvedor é falar isso, cara. Não, depois quando eu tiver tempo, que a aplicação estiver mais pronta, eu vou fazer os testes. Nunca fala isso pra Cara, si mesmo. Nossa, eu duvido que vai fazer os testes. Nunca aconteceu isso, eu acho. Cara, muito bom tu ter tocado nisso aí, que eu gostaria também de perguntar sobre cultura de testes. Porque é algo que acontece exatamente isso. Uhum. Tu começa a tua aplicação, tu entra assim, vai deixando, vai passando o tempo. Não, eu quero desenvolver, eu quero deixar ela perfeita, depois tu tá com o teste. Depois que eu terminar isso aqui, eu vou desenvolver os testes. Exatamente. E, cara, isso acontece com todo mundo. E todo mundo já passou por isso. E, eu não conheço uma pessoa que passou por isso e depois voltou atrás e fez todos os testes. Não existe. A codebase inteira. Não existe. Assim, eu acho que essa cultura de testes, ela faz parte daquilo que a gente conversou um pouquinho lá no início do podcast, que é a questão de entender que o teste faz parte do processo de criação de uma feature. A gente sempre, por exemplo, a gente tá lá fazendo, sei lá, a nossa reunião de Scrum lá para definir a pontuação de cada tarefa. Cara, tu tem que definir a pontuação da tarefa, definir o escopo da tarefa, contando que os testes estão juntos. Então, tanto o desenvolvedor tem que ter essa cultura, quanto a empresa, né? A empresa tem que entender que o teste faz parte da criação. Então, não é, por exemplo, tá dando erro no sistema, vai lá e coloca isso muito rápido para resolver. Não, tu precisa criar o teste antes. Cara, não vai explodir o negócio. Não interessa se tá explodindo. Cria o teste e aí isso aqui vai garantir que aquilo ali vai continuar funcionando por muito mais tempo. Então, a cultura, ela parte tanto da empresa, né, vamos dizer, ou do tech lead, ou do Scrum Master, da pessoa que tá ali junto com o time, quanto também do desenvolvedor, de fazer o papel dele de vamos dizer assim, de introduzir na cabeça dele que, cara, o teste faz parte do processo. Não, porque se tu iniciar uma feature sem teste, a chance de tu iniciar a próxima sem teste também e não terminar o teste dessa é 99%. E isso vai virar uma bola de neve, vai chegar um momento... Cara, imagina se a gente tivesse com o Skylab agora, sem nenhum teste feito. Quando que tu ia parar pra fazer 400 e poucos testes que tem hoje? Eu fico muito feliz que o Igor pegou e matou vários testes lá, né? Vários testes que a gente não fez tipo, no início. Exatamente, coisa que a princípio você pensa assim, com, sei lá, tem não sei quantas features, mas sei, uma semana eu resolvo isso. Eu fiquei em quase 2, 3 semanas resolvendo. Exatamente. Porque eu tive que pensar como outro desenvolvedor pensou, entendeu? Eu até conversava com o Pé, o que você tava querendo nessa feature? Exatamente. Que não é simplesmente devolver os testes dizendo que tá ok, mas o que ele tava pensando pra realmente falar, não, isso... A regra de negócio, exatamente, tá tudo... E eu acho que assim, e hoje, por exemplo, quando tu vai pegar uma feature, o esforço pra desenvolver o teste, ele é muito menor. Sim. Né? Tu pensa, cara, o que eu vou desenvolver hoje? Eu vou adicionar a transcrição dos vídeos. Então é muito simples, tu vai lá, cria um teste, vamos supor, se tu vai usar TDD ou não, assim, não entra, mas... cara, quer dizer que quando eu
vou cadastrar um vídeo aqui, vou passar a transcrição, vou consumir esse mesmo vídeo e vou ver se tem a transcrição lá dentro. Ah, mas a transcrição, ela precisa tal coisa. Então, é muito mais simples tu desenvolver o teste junto com a feature. Porque tu vai gastar ali, no máximo, só 5% do tempo, 10% do tempo do tempo total da tarefa, né? Agora, se tu deixa isso pra depois, esse 10% vira 50%. Com certeza. Até porque ali tu tá em cima da tarefa, tu tá com a tua mente trabalhando... A mente focada naquela regra de negócio. E daí se tu deixa, digamos assim, tu passou 5 features. Cara, não precisa nem passar isso, cara. Se tu deixa da sexta-feira pra segunda-feira, cara, tua cabeça já chega lá, tipo, limbo, o que né? que eu fiz, cara? Não, isso acontece também, mas digamos assim, tu passou ali 3, 5 features e não fez testes. Tu pensa, como o Igor falou, numa semana eu mato. Só que daqui a pouco tu tem tanta coisa pra fazer... que essa semana tu pensa, isso aqui não é prioridade. Não é prioridade. Tá Teste funcionando. nunca é prioridade, né? Tá funcionando? Não vou gastar uma semana do meu trabalho pra fazer algo que não vai mudar nada na minha aplicação. E daqui a pouco vira 2, 3, daqui a pouco chega um negócio que tu não vai encaixar no teu calendário de roadmap nunca. Não, cara, jamais. O pior erro do programador é pensar, eu faço os testes depois. Eu já fiz um... Então já fala que tu não vai fazer teste. Já fala que seja sincero, né? Seja sincero com o teu time e fala, não vai ter teste. Cara, pra você ter noção, teve um software que eu fiz que eu não utilizei os testes, depois eu entendi a necessidade do teste, mas daí ele estava tão grande que eu comecei a reescrever o software, entendeu? Eu falei, não vou aproveitar a tecnologia, que ela deu uma evoluída, vou começar a reescrever, aí eu reescrevo com teste, porque fazer os testes naquilo tudo que eu já tinha feito, cara, seria praticamente impossível. Sim. Então eu falei, Não, chega um momento que tu nem lembra o que tu fez, o que tu tava pensando. Exatamente. Até não precisa nem ser mais desenvolvedores no time, pode ser só tu, cara. Tu nem lembra o que tu tava desenvolvendo lá 2 meses atrás, como é que aquilo deveria funcionar. Hoje mesmo que eu falei ali, eu abri aquele software, eu nem sei mais o que eu tava pensando. E é um software super recente, né? E tem 3 models. Sim. E eu não lembro o que eu tava pensando quando eu desenvolvi tal código. Por que eu botei aquele campo naquela tabela? Por que eu fiz daquele jeito? Então é um negócio que, sabe? É um negócio tão simples e causa tanto problema. Imagina uma aplicação tipo o Skylab, uma aplicação assim que tem, sei lá, muito código, uma codebase gigante, sabe? Isso é um negócio que a gente acha que nem chegou a comentar, mas os testes às vezes eles chegam a contar a história do código. Tu roda certo grupo de testes, digamos, eu quero testar minha sessão de usuários ali, minha parte de usuários. Com os testes tu consegue, tipo, identificar toda a rotina e o comportamento esperado da aplicação. Perfeito. Não fica no escuro, né? Eu acho que os testes, eles são a documentação viva do seu software, entendeu? Eu, particularmente, quando eu tô precisando de um software, que a documentação dele não me explica muito bem como funciona, igual acontece às vezes com Adonis, ele não tá totalmente explicado, eu vou lá, vou no teste, falo, isso faz isso, faz isso, faz isso. Cara, vou utilizar no Adonis mesmo eu já fiz isso também. Eu queria uma vez desenvolver uma feature nova dentro do Lucid do Adonis, e a documentação, vamos concordar mesmo, que não... que falta muito parâmetro, né? Sim, falta, por exemplo, muitos métodos do Lucid, eles recebem muito mais parâmetros do que tá na documentação. Não tá no TypeScript pra você ter... E não tem o TypeScript pra tu ver e tal. Então eu fazia exatamente isso aí, cara. Eu ia nos testes pra verificar, era um problema que eu tava resolvendo nas transactions, que as transactions não tava aplicando no attach. Então quando tu dava o attach pra fazer um relacionamento belongs to many, se tu botava isso dentro de uma transaction... e tu dava rollback na transaction, ele mesmo assim ignorava. E aí eu comecei a trabalhar nisso dentro do Adonis e tal. E aí, ao invés de eu ir, por exemplo, na codebase do Adonis para ver se ele recebia um parâmetro transaction e tal, eu comecei a analisar os testes para ver se existiam testes voltados à transaction no relacionamento belongs to many. Então, tipo, comecei a ver que não existia. Então, realmente, eles não tinham pensado nessa feature. Né, que o relacionamento precisava ter transaction também e tal. Então fica muito mais fácil tu realmente descobrir que aquilo não tá funcionando, que aquilo não existe, vamos dizer assim, não foi pensado. Quando a gente tava no processo de construir o OneForm, tu usa lá dentro, não sei se tá ainda usando, uma lib para aquele dot notation, assim, tipo, acho que é dot object. Sim, eu uso dot object. É o nome. Né? E chegou um ponto, assim, que a gente tava desenvolvendo componentes pro Skylab e ele tava fazendo um cast muito louco lá dentro. Utilizava o OneForm e tu queria trabalhar com datas. Em vez de ele passar um objeto de data, ele fazia um cast pra string. E daí eu não achava lugar na documentação também, cara. Fui nos testes e estava lá. O teste respondeu, né? O teste respondeu. Exatamente. Então fica uma dica legal. Mas tu foi nos testes do Dot Object? Sim. Tá. E daí lá tinha um teste falando sobre datas. Exatamente. Tipo, se não tivesse os testes, primeiro, você não confiaria tanto no software. Entendeu? O software perde a maturidade, entendeu? E tem uma coisa que me incomoda muito quando eu pego, é um projeto open source que não tem teste.
Tipo o OneForm, por exemplo. Se eu tivesse colocado ele no ar sem testes, qual a segurança que uma pessoa, por exemplo, vamos dizer que não desenvolveu nada daquele código, teria para incluir uma feature nova lá dentro? Então, algo que, assim, se tem um projeto que é indispensável ter teste, é um projeto que tu vai abrir de forma open source. Então, assim, claro, eu acho que é indispensável ter testes em vários tipos de projetos, mas se tem um, assim, que daria para dizer, cara, se tu não colocar, tu vai ser crucificado, é a parte de testes em projetos open source. Nossa. Porque daí traz pelo menos um pouco mais de segurança pra galera que quer contribuir. Porque eu já vejo que é uma etapa difícil, programador às vezes até que é um pouco mais júnior, assim, que às vezes quer iniciar no desenvolvimento open source, ele pensa, pô, mas o que eu vou incluir de feature? Será que isso aqui vai ficar legal? Será que é isso que eles querem? Cara, se ainda não tiver testes, acabou. É impossível ele conseguir contribuir porque ele acha que vai quebrar o projeto. Então, testes é muito legal nisso. Eu acho que é bem bacana a gente pensar nesse ponto também. Perfeito. Então, a gente englobou bastante coisa sobre testes. Back-end, front-end, o ecossistema, o nível das ferramentas, por que fazer, o que a gente precisa testar. E eu acho que ficou bem óbvio a necessidade de testar a aplicação. Então, acho que era isso. Acho que é isso, né? É isso aí, cara. Eu acho que a hashtag pra esse episódio, deixar aí o pessoal no comentário, é hashtag bora testar. Bora testar, galera. Porque esse negócio aí de vou deixar os testes pra semana que vem, quando eu terminar essas features que são mais importantes, maluco, tu não sabe o buraco que tu tá entrando, que não tem saída, é um poço sem fundo, assim. Cara, tu só vai testar depois que tu recriar a aplicação do zero. Vai ser igual aquelas placas quando você vai no cabeleireiro, tá lá assim, fiado só amanhã. Não, mas é isso aí. Então a gente tem que, assim, adquirir essa cultura, tanto o desenvolvedor quanto a empresa, pra saber que o teste faz parte do processo e que não é algo que dói. A gente tem que perder essa dor de fazer testes, porque como a gente falou, essa curva tende a se inverter mais pra frente. Os testes param de ser algo que prejudica a produtividade para ajudar muito na produtividade. Vai doer pra tu parar não fazer, né? Pra tu parar de se preocupar com o restante da aplicação e focar na feature específica que tu está desenvolvendo, né? Então acho que é basicamente isso. Perfeito. Mas é isso aí. Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Guilherme Pelizete. E eu, Igor Ribeiro. Show. Eu fiquei com medo de falar cabeleireiro.